Eu sou Josenira Oliveira da Silva Ferreira, conhecida como Projose, nascida 9 de fevereiro de 1954, que foi registrada aqui na cidade de Passo Fundo. Tenho meu nome escolhido pelos meus pais e que se complementam. Meu pai é José Martins da Silva, minha mãe Senira Oliveira. José e Senira. Então, para encerrar uma família de 4 filhos, Josenira. Meu pai nascido e criado no Rio de Janeiro. Aí foi para Bahia e na fase de que era moço e foi aventurar. Foi para Bahia, ainda início, 19, 20 anos, e de lá ele veio com a companhia EMEC, de estradas de rodagem, veio parar em Passo Fundo, conheceu a minha mãe, Senira, que tinha 20 anos e já era viúva de 3 filhos e mãe de 3 filhos. E depois foi... Meu pai sempre contava que foi amor à primeira vista. Não deu muitos detalhes, mas depois a gente vai descobrindo, porque eles nos ensinaram a ser curiosos. E aí a minha mãe precisou, como ela viuvou, ela precisava trabalhar. Tinha filhos pequenos. E ela foi trabalhar com os padrinhos dela. Eles tinham um hotel e um depósito de bebidas e uma engarrafadora aqui em Passo Fundo. E aí ela estava trabalhando no hotel e chegou aquele pessoal da estrada que foram fazer contrato para ficarem no hotel. E vai para lá e vem para cá, eles passaram, o meu pai viu a minha mãe, mas ela não saía para atendimento ao público. E aí um dia, mesma semana que ele chegou, ele pediu pro gerente, pro dono do hotel, para que ele queria ver aquela morena. E foi aí que começou. Aí depois se instalou na EMEC, que foi lá em Marau. Aí eles foram morar lá em Laranjeira, melhor dizendo. Tá? E depois eles moraram lá, até que eu nasci por lá também. E aí já tinha convivência com meus 3 irmãos. 2 irmãs e um irmão. Hoje só ele existe ainda no nosso meio. Minha irmã mais velha chama-se Silvia Rodrigues e a Antônio Carlos dos Santos e Nadir Rodrigues de Oliveira. E depois Santos e depois Zimmermann. Porque as minhas irmãs foram registradas como irmãs da minha mãe. Tá? Minha mãe é Senira Rodrigues de Oliveira. Por isso que é Oliveira. Tá? Sou da família Oliveira, por parte materna, aqui de Passo Fundo, onde teve o tio Maurício de Oliveira, que trabalhou, foi um dos primeiros, digamos, que trabalhava no serviço de rua, também interno no Banco do Rio Grande do Sul, do Banrisul. Mas naquele tempo era Banco do Rio Grande. A tia Belisária, que foi funcionária da ENAVE, a tia Darcila, que trabalhou e morou em Porto Alegre com a família da RBS, levada daqui de Passo Fundo. E muitas mulheres, era só o tio Maurício de filho, e assim, boas lembranças. A minha avó, bisavó paterna, é Joaquina de Oliveira, que viveu entre nós até os 104 anos. E eles moravam na esquina de baixo da escola ENAVE. Hoje abaixo de uma escola infantil que tem de educação infantil ali nas proximidades. Olha, uma infância que dá para dizer que era muito linda. Porque meu pai, eu não falei na família dele, mas do Rio de Janeiro, muito vivido, muito experienciado, muito experimentado também na vida. Mas ele desenvolvia muita criatividade na gente e a observação. Então eu fui aquela menina como a última, mas assim bastante saliente também. Mas eu fui muito questionada, então, para perguntar, muito curiosa, digamos assim. E até hoje eu sou.
E por isso da fala, tá? Da vontade de conversar, de conviver, quando você me conheceu também. E a gente foi aos domingos, quase todos os sábados à tarde e domingos, nós íamos visitar a vovó. Tá? E lá tinha a casa dela, a casa com as tias. E tinha muitos sobrinhos, sim, traziam seus filhos. Alguns filhos, algumas vezes, as tias diziam que não era para ir. Tá? Não era sempre. E sempre tinha coisa boa. Coisa boa que eu digo para agradar, desde as crianças até os mais velhos. Tá? Muito quituteiras. Aí eu também não falei na tia Otacília, que ela perdeu a visão. Bem jovem, mas tudo pelo tato, pelo cheiro. Então foi isso que me aguçou muito de ver. Ela lidava na cozinha tranquila, era fogão a lenha, ela acendia fogo, ela apagava, ela cozinhava, ela sabia quando tinha que pôr lenha dentro do fogão. E isso sempre foi algo assim, que eu ficava muito perplexa, sabe? Com tudo. Então eu ficava bastante tempo na cozinha, só que não podia ficar perto do. Elas se preocupavam que a gente não ficar perto do fogão, não se queimar, não se encostar, não brigar. E aí vinha sempre aqueles valores familiares, né? Era muito legal, assim, conviver com alguns primos. E uma coisa bem interessante, que a vovó Joaquina, a casa dela era grande e ela acolhia muitas pessoas. Eles têm ainda, tem uma prima, uma sobrinha dela, que diz que tem aqueles irmãos que não são de sangue. Os irmãos adotivos, os irmãos de criação. Então tem muitas pessoas ainda que convivem, que a gente vê aqui em Passo Fundo, que conviveram dentro da casa deles. Porque os pais se separaram, os pais iam para outro lugar, ou ficavam no interior, colocavam os filhos, não tinha onde ficar, ela acolhia. Ela conseguiu formar três pessoas, curso superior dentro da casa dela, um engenheiro e mais um outro que também era engenheiro, mas depois parece que tornou outra. Pena que a gente perdeu bastante convivência. Do Valdir ainda tem, eles moravam em Uruguaiana, tá? Mas muitas construções aqui em Passo Fundo feitas por eles. E uma enfermeira foi para Porto Alegre, depois trabalhou em Santa Maria e depois também tomou o seu rumo, né? Família, essa muito pouco. Daí ainda tem, não vou dizer que é um parentesco próximo, mas enfim, a mãe da... Ela é historiadora, ela é do grupo da geografia e aqui... E agora o nome dela? Logo vem. Logo vem, isso. Ela participa do grupo de Sentinela dos Pampas. Uhum. Tá? A Flávia A Lucinda. Não. A Lucinda. Uhum. Tá? Filha da dona Lucinda, tá? Da tia. Que a Lucinda foi do pessoal que acendeu mais que alguns. Não digo que eu acendi, mas que nós tivemos, nos nossos familiares, a oportunidade de fazer faculdade, de cursar, de ter curso superior e formar nossos filhos também, né? Então, isso é bem interessante. Ela está aí, e a mãe e a Lucinda têm as irmãs mais velhas, que eu quero também trazer para esse projeto, porque tem testemunhos, tem outras vivências. Também interessante. Eu digo que era incentivado, mais cobrado até. Tá? O meu pai veio de um espaço assim, muito familiar e que eu acho bastante desenvolvido, eu achava isso, compreendi. E ele exigia de todos nós que a gente tinha que estudar, ir bem na escola, tá? O bem eram notas altas, tá? E nunca ser dependente dos outros. Meu pai incentivou muito. A minha mãe sempre dizia assim, ó, eu sou cozinheira, eu não quero que vocês limpem chão. Nada que vai desprestigiar, mas eu gostaria que vocês fizessem um mundo melhor para vocês, a partir de vocês. E eu sempre fui cobrada isso.
Então, como minha mãe saía cedo e não tinha com quem ficar, eu ficava, eles conversaram, eu ficava na escola das irmãs, tá? O velho, saudoso, que é muito amado menino Jesus. Então, ela pegava 10 para 7 da manhã no centro de saúde, tá? Quando ela já saiu da lida doméstica. E aí ela já me deixava na escola. Como a gente veio do bairro morar no outro bairro mais próximo, era na esquina da praça, eu já ficava com as irmãs, carregando uma bolsa que nem a que você viu hoje, cheia de livros. As irmãs faziam a quadra toda da igreja, eu rezava com elas. A irmã colocava a pasta minha no ombro dela e me levava até a porta da escola. Tá? Lá eu entrava para aula de manhã e ficava depois do meio-dia, e 3h30, 4 horas da tarde minha mãe me apanhava. Mas era só ela durante muito tempo que podia me retirar da escola. E assim, ser curiosa para aprender, para estudar, interagir com professores. Eu digo que eu tive uma infância muito feliz, porque aí os meus irmãos já foram crescendo também. Todos nós, os 4, estudamos no Menino Jesus. Tá? Ah, mas é uma escola particular. É, sempre foi, mas era uma escola que meus pais sempre negociavam. Tá? Eu fui a última, mas minha mãe sempre negociava com as irmãs na tesouraria para... Era o ano inteiro pagando escola e fechava, findava o ano e já começava ainda para terminar, começava o outro ano e tinha mais um boleto para pagar. Mas a gente nunca ficou sem escola, nunca ficamos sem estudar. Então, para mim, já começou aí, para eu, Josi, um compromisso, sabe? De querer da minha mãe, principalmente, dos meus pais. Tá? Não podia rodar. Filho meu não reprova. Porque não tem... Aí vem aquela coisa do conselho. Não tem que pôr comida na mesa. Tá? Não tem que ajudar, sim, tem que cumprir. Tá? A minha irmã mais velha, a Silva, me ajudou muito, me tirou muito pelas costas. Tá? Tipo, cozinhar, eu fui cozinhar bem depois, tá? Ainda aprendo algumas receitas, alguns pratos, mas eu não tive aquela iniciação já dentro da cozinha, dentro do doméstico. Tá? Aí com acesso a livros, a escola também possibilitava, nós tínhamos dentro de casa, tá? Meu pai teve um patrão, eu digo que patrão, mais que patrão, que colocou de presente para ele, tá? Principalmente para ele, e para cada um de nós, nos nossos aniversários, uma obra. E muitas obras espíritas que chegaram lá em casa através. Embora meu pai não fosse muito devoto, mas a gente teve essa oportunidade, né? Inclusive pro próprio Menino Jesus. Eu e uma colega minha de aula, nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso me marcou muito, foi no segundo ano de ensino do ginásio. E a gente leu e apresentou um trabalho dentro da escola, que repercutiu. Foi muita de repercussão, porque uns gostaram, outros não gostaram, mas e como a gente fez isso para apresentar. Tá? E depois foi para salas, foi com as irmãs, viemos aqui na Escola Central apresentar sobre o que a gente tinha lido. Tá? Então, essa falta de estímulo, para mim, nunca faltou. Por isso que eu passei pro meu filho, passei para minha sobrinha também, que é professora, hoje a gente é colega, também já se especializou na educação infantil, que é o que está mais próximo. Tá? Sei lá, o amor à escola, o amor ao trabalho. Cedo eu tive influências também da minha madrinha questão pastoral, a Mariana Romão, tá? Que foi da JOC, Juventude Operária Católica, tá? Que é quem nos trouxe, me apresentou, nós mais jovens, para dentro da igreja e para dentro das lutas. Tá? E hoje que eu busco, eu pesquiso algumas coisas, eu vejo assim, ó, quanto que se abriu, porque a luta da juventude operária, tá? Era para quem? Era para trabalhadores, filhos de trabalhadores,
Aí depois veio a iniciação sindical, as discussões, os grupos que se formavam nas bases, até que veio a participação nas SEBs. Então, é por veia da igreja, assim, mas são os espaços que foram. E o meu pai sempre incentivava, mas também dizia, o próprio preto tem que ter o seu espaço. E aí, muito com a aproximação com a família das Romanas, que é família conhecida aqui em Passo Fundo, você sabe, que é tradicional. Então, também meu pai, por ser vivante, por ser falante e trazer isso, ele foi muito solicitado. O Carnaval, o Visconde, que depois teve a correlação com os Garotos da Batucada, que é da família romana, tá? E essa inserção aí que a gente veio estudando, foi colega de alguns, amigos de outros, e até que a gente formou, os anos passam, as décadas chegam, o movimento de consciência negra em Passo Fundo. Eu sou sócia fundadora, mas junto com os meus pais. Meu pai e a minha mãe ajudaram a trabalhar também dentro do Visconde do Rio Branco, tá? Da onde eu fui rainha de carnaval. E essas trajetórias todas, que vai conhecendo outras pessoas, outras famílias, tá? A brincadeira, a amizade. Então, para mim, assim, isso é muito interessante, muito importante, foi na minha vida. A minha família materna, paterna também, mas materna era muito disso, de ser disciplinado. Por quê? Hoje eu entendo. Um tempo para cá eu entendo. Porque eles tiveram que conviver com essa disciplina. E essa disciplina era imposta, tá? Não pelos negros, mas para ser aceito dentro das casas que a família, os pais, os tios frequentavam, tá? As mulheres tinham que aprender, sim, a culinária, porque era a cozinha, era o cuidar dos filhos dos outros. Por isso que eu digo, a minha mãe trabalhou muito. Teve casas que ela quis ir para a cozinha. E ela sabia administrar uma cozinha muito bem. Para famílias aqui de Passo Fundo, inclusive. E isso me deixa, às vezes, triste, tá? Por causa que ela perdeu bastante tempo na vida dela. Mas era uma coisa que ela fazia muito bem. Tá? Mas me deixa alegre também por fazer e fazer bem feito. Tá? Então, só voltando um pouquinho para o nosso lado, a minha mãe cozinhava e eu vejo assim de quanto tempo, eu sempre estou tentando buscar na nossa história, na minha história de vida, o que ela já fazia e entregava como encomenda a questão do pastel. O pastel, o canudinho recheado e mais as rosinhas que ela fazia, a massa, e mais os bolos de noiva, que não é nem do tempo de vocês, mas aqueles colchões de noiva, minha mãe se especializou. Tá? E eu vejo assim, hoje tem quituteira, tá? No centro de saúde onde ela trabalhou, Dr. Mário Lopes chamava a Dona Senira e seus quitutes, tá? Porque sempre ela trazia uma novidade e sempre tinha encomendas. E as encomendas eram lá para dentro de casa. Então, essa Josi que está aqui hoje, eu já tinha que ficar em casa alguns dias, tá? Esperando que as pessoas iam lá fazer encomenda ou levar algumas coisas para as encomendas que ela tinha que entregar, geralmente em final de semana, tá? Aí você imagina fazer 500 salgados, era bom, mas fazer 1.000, 1.500 que tinha. Então era todo mundo de casa com a mão na massa. Mas a vovó Joaquina sempre nos ensinava. Eu lembro dela já passando os seus 100 anos, foi uma festa muito bonita, com muita gente que ajudou, que foi criada por ela, que vieram. Então teve almoço, teve jantar, tá? Teve no domingo, teve ao longo da semana. Então foi muito legal isso pra gente ver, tá? E o meu pai sempre estava lá. E ela nos sentava, a gente vinha sentando, ela dizia, eu não quero barulho. E ela falava baixinho. Daí ela também sabia, ela é muito perspicaz, porque ela falava mais baixinho ainda, e a gente ficava tudo sentado ao redor dela, à volta dela, gente. Alguém, ela só dizia, chamava esse aqui quer falar com você lá dentro. E aquele menininho, aquela menininha saía da roda.
do círculo que a gente estava ali. Ela contava, tá? Mas por isso que eu digo, eram valores e valores cobrados e pesados, tá? Entrar na casa das pessoas sem pedir, sem bater, nada de pegar. Ela não queria dizer que fosse da família dela, ela não queria ouvir isso. E ela era anciã, nossa. Tá? E aí eu fui ouvindo ela falando, o meu pai sempre incentivava, a gente voltava no domingo, no sábado de tarde, era a nossa família que ia lá, ficava bastante tempo. Tá? Então eu tinha essa convivência. Antes das refeições, de se contar, ela tomava aquele copinho martelinho, era metade daquele de uma pinguinha que sempre alguém trazia de fora para ela, sabe? E ela dizia, vocês não vão fazer isso, mas bateu lá no porão. Ela fazia assim. E aquele eram os doutores que atendiam ela, tudo, médicos antigos aqui em Passo Fundo, sabiam. Remedinho muito pouco, muito chá, muitas ervas, tá? Ela sempre dizia que não ia ser fácil. Ela, aquela morena, tá? Meio índia, cabelo lisinho, puxadinho para trás, trancinhas e amarradinhas. Tá? E eu gostava, meu pai gostava de fotografias. Eu tô tentando buscar lá em casa, ver se achamos umas fotos dela também, porque é muito legal, sabe? Era muito gostoso. E de vez em quando, mas muito de vez em quando, ela falava nas tristezas da família, da questão da família dela. Os tios, os pais dela também têm que esconder as crianças para não morrerem. Os homens saíam, não sabiam se iam voltar ou não. Ela foi criada, ela foi crescendo, vendo mulheres chorar que eram tias. E daí ela perguntava, e teu pai não falava. Que nem os meninos, nem os primos, os parentes dela sabiam os pais. Tá? Então participaram de muitas lutas, muitas guerras, até para guerras. E aí ela contava um pouco, mas ela pulava um pouquinho também, sabe? Para não ter tanta tristeza. Ela só dizia que a gente tinha que ter coração grande, forte, para conseguir resistir, sobreviver. Muito então, bem. É o que eu sempre digo. Isso gera uma tristeza, tá? Mas não vergonha. Sim. Tá? Porque dos poucos ou dos muitos, ainda nós estamos aqui em Passo Fundo. Alegria é ter casado, alegria também é ter sido mãe, tá? Que tu sabe que tá apertando bastante, mas eu tive um filho bastante atuante, tá? Claro que não podia ser diferente. A minha tristeza foi de não conseguir que ele convivesse com meus pais, com meu pai, tá? Aí eu não convivia com os meus avós, nem paterno nem materno, só as avós. A longevidade está nas mulheres também. E mulheres negras de luta, né? Tanto a do Rio de Janeiro como a daqui. E ter sido mãe do Kleber Adriano da Silva Ferreira, que faleceu agora ano passado, em julho, dia 3 de julho, agora vai completar um ano. E nos deixou 3 meninas. Então, que me fez mãe, me tornou uma mulher de mais aberta, novas expectativas, as lutas. E aqui em Passo Fundo também participou da juventude negra, dentro do movimento, dentro da escola, tá? Sempre participante. Eles criaram o primeiro grupo de basquete aqui lá na Praça Toqueto, tá? E esse ano, tive a oportunidade de conversar com uma moça que é da sociedade aqui, uma amiga dele, 2 delas, inclusive, que disseram que primeiro elas foram aceitas com aquela torcida organizada, para mim uma surpresa, aquela que colocavam as fitas nas mãos e chacoalhavam. E depois elas foram aceitas para jogar aí vôlei e basquete, né? Ele começou a jogar vôlei, mas era aberto, porque antes o vôlei era particular, basicamente, né? Então, nessa inserção de algumas escolas, de alguns amigos, e aí eles criaram ali o basquete. O basquete durou bastante tempo ali, até que eles conseguiram, que foi fechada aquela quadra, que hoje é o espaço que
Nós já tivemos espaço de competições, né? Variadas já no tempo passado. Então, muito interessante isso. Um cara que sempre gostou do teatro, de poesia, da literatura também. Eu, com 12 anos, eu já frequentava o Visconde à noite. Pasmem vocês. Porque eu sempre fui volumosa. E como meu pai era o Zé do Rio, né, o Martins, então ele teve muito acesso. Aí ele veio para a diretoria, ele trazia inovações. Por isso que eu digo, ele era muito criativo, de trazer, de sentar o pessoal à roda. Domingo de tarde o pessoal sentava no Visconde. Tá? Aí depois tinha aquilo de cada um levar um pedaço de carne. Ia sair em casa para as mulheres não assarem, mas lá eram as mulheres que faziam a maioria, daí os homens sentavam. Então se dialogava muito. A gente, alguns filhos conviviam com os pais lá. Eu, para variar, não estava junto. Então eu acompanhei algumas coisas. Né? Não todas, é claro, que a gente não participava. Mas bem jovem. 13 anos eu já ia. Aí meu pai foi eleito junto. Aí minha madrinha Mariana casou. E o seu Souza Lima foi presidente do conselho. Aí meu pai, conselho fiscal, né, que tinha, mas tinha uma visão e uma participação tipo vice-presidente. Era esse, hoje, digamos, enquadrados, né? E o meu pai também passou por esse cargo e sempre estava ali. E já nesse tempo também tinha a família Isaías e o próprio professor Edi Isaías. É uma pessoa que sou muito grata à amizade dele, do incentivo dele principalmente, porque ele era professor e um bom tempo, eu vou juntando, mas enquanto vendia, o professor Edi trabalhou no Ceci Leite Costa. E ele fazia trajeto daqui do Boqueirão até lá na São Cristóvão a pé, costumeiramente a pé. E aí ele conversava com os alunos, ele ia conversando, ele tinha companhia de alguns professores, tá? Até que depois ele andou de carro, mas muito pouco também. Mas a convivência. E na esquina hoje da Presidente Vargas com a Sena Bento Menezes, é um espaço comercial, mas é a Panvel da Presidente Vargas. Ali a gente conversava muito. Ainda tem um ponto de táxi. E ali era um lugar. Eu e 2 amigos. Um deles não está mais aqui e o outro é o Vitor Machado, que trabalhou ali perto. E nós éramos negros jovens e o seu professor Edi sempre nos disse: tem que estudar, tem que fazer memória, porque é isso que vai nos tirar de qualquer marginalização, mas sabendo que nós vamos ser volta e meia marginalizados, ele dizia, mas a gente tem que aprender a rir. E aí até que um dia eu disse, mas a gente só ri, não dá, tá? Porque daí eles eram 2 homens falando com eu que era mulher, tá? E eu já me sentia, mas só rir não dá. Daí ele disse, mas a gente, um dia eu vou dizer. E aí um dia ele disse, para mais gente junto, reunido, que a gente rindo vai desconcertar muita gente, que se acha social, nariz empinado, tá? Que não olha para o lado, não olha para baixo. E eu tento, mas às vezes, na grande maioria das vezes eu não consigo, tá? Só rir. Agora, minha alegria ninguém me tira, sabe? Eu embarguei ali falando do meu filho, tá? E ver assim, ó, que a avó dele paterna, a mãe do meu ex-marido, que hoje também está falecido, a dona Iloélia, tem outro sobrenome, 2 sobrenomes difíceis, e Ferreira, nascida e criada em Soledade. A popular Ema, ela foi conhecida como Dona Ema. A Ema também foi uma mãe vitoriosa que poupou muito seus filhos, mas também ensinou para a vida. Lutou muito. Onde ela passou, ela lutou. Algumas coisas eu discordei dela, sempre tive a oportunidade de a gente sentar e conversar, que é criar dependência.
tá? Eu vejo que a gente tem que estreitar laços, não dependência. Se você ganha mais do que eu, você tem compromisso de ter que me ajudar com os meus filhos. Eu tive um filho, mas ajudei a criar minha sobrinha e ajudo até hoje alguns parentes, alguns filhos de amigos também, tá? Mas a minha condição, eu não fujo, que é aquela que eu aprendi lá dentro da casa da vovó Joaquina. É uma certa disciplina e principalmente voltada para o estudo. Porque sem estudo a gente não chega, tá? E se eu não fosse disciplinada um pouco, tá? Eu não teria trabalhado numa escola onde eu conheci esse jovem que está aqui na minha frente, tá? E ele sabe por eu ter um olhar assim, um pouco diferenciado das minhas colegas. Foi que eu vi que ele não tinha que ficar um ano inteiro comigo na minha sala de aula, né? E ele já era sabidinho, como eu sempre chamava, sempre chamo as crianças mais sabidinhas, mais destacadas, e foi se destacando e foi para frente, tá? Mesmo ano ele fez pré e fez primeiro ano. Eu moro na Lucas, que é 3 quadras, 2 quadras e meia, hoje já redemarcada, 1 quadra e meia da Avenida Presidente Vargas, já é Lucas Araújo. E o professor Edi passava nesse local. Então, eu estudava no Menino Jesus, eu saía na avenida, tá? 12:30 e pouco, ele já estava indo para a escola. E aí ele me esperava ali na avenida e a gente ia conversando. Porque você é filha do meu amigo Martins, ele dizia. E a esposa dele diz até hoje, porque você é filha da minha amiga Ceneira. Tá? Então, porque eles não são maiores, melhores que outras pessoas, mas foram pessoas que sempre nos incentivaram. E eu vejo assim, até por serem 2 professores, casal de professores. Tá? Mas não que eu não tivesse esse incentivo dentro de casa, sim, com os meus próximos, com os meus pais. E hoje eu vejo diante de vários primos, que alguns estudaram um pouco mais, outros não, mas também não, e eu às vezes até cobro deles. Mas é que, sabe, cedo a gente ter o dinheirinho, claro que é bom, é necessário. Mas também eu vejo que eu fui sempre, assim, privilegiada pelos meus irmãos mais velhos. Porque eles queriam que eu estudasse até um pouco do que eles não estudaram. E não pensa que era de mão beijada. Eu tinha que lavar a meia do meu pai, o lenço que os homens usavam no bolso do meu irmão, a meia do meu irmão, que estava no quartel, tá? Então, isso tudo, algumas coisas da minha fronha, que eu babava. E aí eu tinha que lavar, eu tinha que deixar de molho os panos de prato, tá? Algumas toalhinhas, tudo isso na minha juventude. E isso não, senão eu não tinha minha mesadinha. Com 17 anos eu abri a minha primeira conta comercial, né? Numa loja para comprar o quê? Calçado? Roupa. Mas era calçado. E no meu nome. Então, as questões. E o professor Isaías ia para a escola, lá no Ceci. E me deixava na esquina. Quando às vezes, aí eu me lembro do carro, ele me dava carona, passava lá em casa, tomava um cafezinho, depois ele ia, tá? E lá ele já conversava com minha irmã, com a mãe, às vezes estava em casa, com o pai, sempre, né? Volta e meia. Então, são momentos que eu te digo, sempre eu digo para as pessoas. Poderia ter sido, graças a Deus, que eu não tive uma família que foi de tragédias, sabe? Eu aprendi esse lado bom humor na família. Claro que teve coisas muito... Na época daquele ano da neve, de 65, aqui em Passo Fundo, nasceu meu irmão, que nasceu natimorto, tá? E aquela neve, eu era pequena ainda, mas também já com memória, e aquilo foi muito marcante. Porque o médico não ia, o carro não andava, tá? E passou da hora de nascer e teve problemas, a parteira estava junto, mas neve, frio, foi noite virou noite, todo fogão, aqueles aquecedores, não são os aquecedores de hoje, aquele braseiro dentro de casa, todo mundo, a gente dentro do quarto, mas a mãe no quarto, tá? Guardando o neném que não nasceu. Então foi muito trágico. De manhã meu pai e meu vizinho saíram, tá? E depois atrás do médico. Aí o médico disse, eu vou, Martins, mas eu não tenho carro.
E colocaram no carro, tá? Ali onde é a farmácia que eu citei, desceu o carro travado até lá com o médico. E daí eles não damos para esperar mais, porque daqui a pouco ela não vai resistir. Tá? Um grupo de vizinhos, de homens, rapazes, tirando minha mãe numa cadeira erguida. Aquilo assim, ó, é trágico, sabe? Mas de ver que ela foi, ela disse, é por você, ela fez assim. Todos, cada filho, ela olhou para os vizinhos, chorando, sabe? Aquilo jorrava, assim, eu volto. E voltou. E a gente aprendeu a conviver com isso, a ser feliz, sabe? E ver que ela era grandiosa, porque ela foi de luta, nos ensinou isso, tá? Muitas coisas ela nos ensinou a duro, porque ela foi também tratada com dureza, tá? A minha avó materna conta a história, que não é lenda, que ela só teve as 2 gravidezes, que foi do meu tio e foi da minha mãe. Primeiro da minha mãe, que é mais velha. E a minha mãe teve que ajudar a avó a direcionar um pouco a vida dela, tá? Aí tu vai me falar no tal de Cassino da Maroca. Nas proximidades, tinham algumas casas que as pessoas, alguns senhores iam, tá? E o pai da minha mãe, de vez em quando, ele ia por lá. E a minha mãe, já por volta dos seus 14 anos, já tinha que ir atrás dele. Tanto que a dureza melhor, porque tinha um irmão menor, mas ela com 14 anos. Só que ela dizia, isso vocês não contam. Tá? Isso os outros não precisam saber. Mas foi aonde que ela foi se autoafirmando. E isso eu também aprendi. Porque aí eu vim não estudar, porque a gente não estuda, mas a gente vê a cultura de bar. E o Rio de Janeiro ensina muito. E o meu pai nascido e criado. Tá? Região da Lapa, para mim, é tudo de bom. Como é para os boêmios. Eu não sou tão boêmia, mas eu fui conhecer. Eu conheci os primos. Eu tive uma prima empresária, ainda está viva, tá? No Rio de Janeiro. Tenho outros primos lá. Como eu digo sempre, os Martins, o Silva de lá não são os mesmos daqui. Porque há uma cultura um pouco diferenciada. Mas os daqui sobreviveram, viveram, sabe? Nós tivemos a parcela de sermos felizes, de criarmos nossas famílias. E sobrevivermos e mantê-las, mesmo que fosse difícil. Tá? Família empregada, sempre. Sempre, sempre, sempre. 18, 17, meus irmãos trabalharam mais cedo ainda. Tá? Mas eu com 19 anos eu fui para o PT. 17 anos eu trabalhava. Aí outra coisa, bem antiga, mas que para mim me incentivou muito a trabalhar no movimento brasileiro de alfabetização, que era o Mobral. Onde eu aprendi muito, muito com senhoras e senhores. Tá? Porque eu era mais jovem. Eles me guiaram. Eu tinha uma senhora mineira, negra, com 68 anos, e até os 72 ela ficou dentro da escola. Tá? Então era tudo voltado, era para ela, e ela transmitia para mim isso. Tá? Era sempre nós, e eu fui avançando isso. E ela foi nos ensinando. Então isso eu acho muito maravilhoso. Tá? Então minha vivência é por aí. É de fazer amizade, é de continuar sendo amiga, fazer amizade com professores, tá? Com colegas, que eu me tornei colega delas, tá? Com alunos. Então, isso para mim é muito. Com vizinhos. Ai, como é que tu sabe? Não é saber da casa do vizinho. Mas de hoje, com o WhatsApp, de mandar, tem um grupo de vizinhos que eu criei, continuo criando, para saber como é que estão, os filhos como é que estão, se estão indo bem na faculdade, se tem alguma dificuldade. Tá? Quando eu vim trabalhar na Biblioteca Municipal, eu já fazia semanalmente. Primeiro era quinzenalmente. Fazia uma sacola com livros e levava já na sexta-feira de tarde. E a gente trabalhava sábado. E também teve umas doidas que trabalharam no domingo. Tá?
E eu já levava na sexta-feira à tarde, eu passava nas casas e distribuía 1, 2 livros emprestados até a terça. Porque na segunda-feira eu tinha que devolver e terça a gente já fazia a junção toda para contação de histórias. Tá? Então isso para mim também despertou. Eles me veem como uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler. Tá? Já gostei bem mais, já gostei e gosto de escrever. Hoje eu me desafio um pouco. Gosto de poesia, acho que a poesia assim, nos... alivia almas, os sofrimentos, né? Embora tenha tantas poesias tristes. Mas é bom. O que é que o senhor gostaria de saber da minha formação? A sua formação, a senhora A falou que minha estudou no Menino Jesus. Depois que eu saí do menino, eu fui gravatinha vermelha. Gravatinha vermelha são as meninas que estudaram no espaço da ENAVE, que era da ENOC, a Escola Normal Oswaldo Cruz, onde formou uma gleba enorme de professores na rede pública em Passo Fundo, que era na escola NB Central, e lá que foi a oportunidade de ter professores da escola pública, oriundos da educação pública. E eu fui uma delas, porque lá dentro da escola trabalhava a minha madrinha, Mariana Romão, a minha tia Belizari, tá? E mais uma prima da minha mãe, e mais uma irmã de uma outra comadre nossa. Então, essas meninas que falam, essas meninas que... para não incomodar, mas incomodamos na educação. Então, vamos para lá. Fomos, não era nada apadrinhado. Levava com a mão de alguém que seria a madrinha, que conduziu até lá, mas também passava por testes, por entrevistas também. E lá foi 3 anos e meio de formação. Várias professoras eu tive, que ainda estão algumas aí, outras deixam saudade. Tá? Eu fui aluna da professora Siloia Bordignon, que hoje já tem uma escola com o nome dela. Tá? Eu tive professora de filosofia maravilhosa. Eu fui o padre da filosofia também. Agora me fugiu o nome. Mas é a emoção também que vem. E foi bem interessante. E fiz vários amigos. Vários. E aí eu sempre estou convidando, porque do Menino Jesus a gente conseguiu fazer um encontro. E fazer esse encontro de professores. Porque o pessoal da ENAVE faz um encontro cada 2 anos, né? E que falam de como construiu sua família, de como vê hoje o mundo, como é que vê as questões. E depois da saída da ENAVE, da ENOC, a gente teve... lá dentro foi muito bom também. Porque dentro do clássico e do científico era ENAVE. E dentro do magistério, que era ENOC. Então, tinha meninas. Eu estudei muito com meninas. O último ano, o 3º ano que estava lá, que daí tive meninos. Mas era 1, 2 nas turmas. Que nem hoje, na pedagogia, por aí. Enfim. Mas a convivência, tá? Com gente que também saiu da escola particular para ir para a pública. E outros, porque os nossos pais, não podiam pagar. Era muito caro. Eu cheguei a vir estudar no ND Central, tá? Mas como eu já conhecia lá, a minha vivência lá foi muito boa, eu sabia que eu ia sacrificar bem mais, porque tu tens que vestir-se, tá? Tu tem que ser vestida dentro de determinados padrões. E eu não me enquadro nisso. E não me fez falta nenhuma. Tá? Aí eu fiquei 1 ano depois, quase 1 ano sem estudar, ligado lá. Mas depois eu fui para a UPF, porque era a UPF. Eu comecei História e Geografia, que era junto, que era Estudos Sociais. Professor Atos Rui Rodrigues da Silva, que já tinha sido meu professor de Geografia lá no Menino Jesus. Então, um cara que soube puxar muito bem a gente, tá? Desafiar a gente. Tá? E aí, depois queriam que eu fizesse letras, eu não fiz letras. Aí eu esperei um tempo e entrei na pedagogia. Mas quando eu entrei na pedagogia, paralelo a isso, eu fiz aquele curso que teve, que depois deu origem ao ITEPA, que era Filosofia para Professores. E ali a gente pensa até hoje.
Então se desafiou a ler outras obras, a formar grupo para conviver com outras pessoas. E era o diferente mesmo. Ali a gente sentiu, foi na veia a coisa. Tá? E que eu vejo que me preparou bem mais, ou passos à frente, para trabalhar em periferias. Tá? Porque não é fácil. Escola pública, tá? A rede municipal é na periferia. Os desafios estão aí. E quem não assumir no peito, na categoria, tá? Na raça, muitas vezes, lá gera desentendimento. Porque as pessoas têm níveis e níveis de entendimentos. E aí, de escolaridade também. E aí a gente tem que puxar isso. Tá? Tem que mostrar, ajuda a mostrar no grupo de direção, tá? de administrativo, como é que faz. E eu acho que eu me dei muito bem. Tá? Aí eu fiz a pedagogia, continuei estudando, sempre formação. Aí veio a pastoral afro. Aí veio o movimento negro, como eu disse, que a gente criou. Aí depois a gente já criou também o movimento de mulheres, porque a nível estado, a nível de país, são as mulheres negras. Então vamos incluir mais. Algumas trazem seus maridos, poucos casamentos. E outras estão sozinhas, separadas, viúvas. Tá? E como a gente discute isso para os nossos filhos, para os nossos mais jovens. Eu sempre tive essa preocupação também. Tá? E daí a gente vem galgando, vem passando, as décadas vêm vindo. Tá? Os cabelos brancos também. Mas junto com esses, a vontade de participar. Um dado que vocês já devem ter ouvido de outros entrevistados, quando a gente formou o movimento negro, que ele começou a ter atuação aqui em Passo Fundo, teve gente da própria sociedade, gente que vocês convivem, que eu também aprendi a conviver, gente que não está mais entre nós, mas muitos, seus filhos, seus genros, estão, suas filhas. Por que vocês vêm agora? Vocês querem formar uma frente negra? Vocês querem tomar Passo Fundo de nós? Não ouvi só uma vez, várias e diversas vezes. Não. Eu vejo que tem espaço para todo mundo. Mas ainda tenho que lutar e me preocupo, através da educação, de ter pessoas ocupando vários postos. Tá? Porque é o que eu digo sempre. Aí você está, aqui você está, mas também nós sabemos que tem gente de cor, que diziam de cor, e eu sempre fico procurando qual é a cor, tá? Para estar ocupando esses espaços. Então, eu vejo que ainda não houve um desenvolvimento, tá? Pró-igualdade. Ainda eu faço parte de uma exceção. Como eu disse, de uma família feliz. Não pela família feliz, mas de poder ter estudado, tá? E minha mãe dizia sempre, não fica marcando bobeira. Diz para todos nós. Porque senão vai sobrar o rodo e o pano. Ou vai sobrar ficar lá fora da porta. Então, por isso que eu digo, este é pesado. O dia a dia. E a minha mãe dizia sempre. Sentava com os filhos, rodeava, estava na cozinha enxugando uma louça, o meu irmão cortando alguma coisa junto para fazer um alimento. Filho meu, eu não vou chorar, porque a polícia não vai se envolver. Então, tu olha, é pesado, mas acontece. E hoje, que eu vejo o meu filho lá em Campinas, que foi morar lá, morou em São Paulo e morou em Campinas. E aí o que aconteceu agora? Que estava dando um passinho à frente, tá? Que nos dizem o que se mostra. Tá? É de pessoas que não concordam, porque ele já estava partindo para uma vida experiencial de ser autônomo no seu trabalho, tá? Mesmo com 2 colegas, mas era ele que estava respondendo, e possivelmente ter uma empresa, tá? Mesmo as microempresas, mas não. Tá? Postura também filosófica, política, social e por aí vai, econômica, tá? Ele sempre me dizia, eu dizia, cuidado, cara, isso é muito preocupante para nós aqui.
E vendo aqui em Passo Fundo também, porque foi parado várias vezes, tá? Pela polícia, de noite, menino negro, tá? Aí veio o uso do cabelo Black Power, aí veio o uso dos dread, tá? Era uma preocupação. Onde é que você está? Onde você... E não tinha celular ainda, tá? Alguns tinham, outros não. Aí liga para casa de um amigo, liga para casa de outro para saber onde é que tá, fica, não fica. Lá em casa muitos foram acolhidos para ficar lá, para não sair de noite na rua. Então, tudo isso, sabe? Então, a nossa vida, de enquanto movimento negro, nos ajudou muito a se fortalecer, algumas famílias fortalecerem, outras, então, bastante.